A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Vamos continuar juntos abordando essa obra clássica na doutrina espírita, que é o livro Diálogo com as Sombras. O autor é Hermínio Corrêa de Miranda e editora da Federação Espírita Brasileira. Em sua vasta experiência de contato com as reuniões mediúnicas de desobsessão, o autor vem nos relatar não somente os momentos em que ele foi muito feliz em acolher, em amparar, em dar as diretrizes libertadoras do bem para os comunicantes que vêm do mundo espiritual para receber o auxílio dos encarnados como instrumentos, porém muito mais na condição de aprendizes do que propriamente de executores do trabalho, porque a execução desse trabalho tem por direção nosso Senhor Jesus Cristo, seus mensageiros, os mentores da casa, a espiritualidade do mundo maior, que vem nos ofertar, pelo recurso da faculdade mediúnica, a oportunidade desse contato. Nós estamos no capítulo 22 dessa obra, sob o título Magnetizadores e Hipnotizadores. O autor está fazendo uma classificação das personagens comunicantes. E ele vai iniciar dizendo: são amplamente utilizados nos processos obsessivos, ou seja, ele se refere aos métodos da hipnose e do magnetismo, que contam no além com profundos conhecedores e hábeis experimentadores dessas técnicas de indução, tanto entre os espíritos esclarecidos e despertos para as verdades maiores, como entre aqueles que ainda se debatem nas sombras de suas paixões. Lá, como entre os encarnados, os métodos são os mesmos. Para incumbências de importância secundária, basta uma indução superficial, mas para os procedimentos mais elaborados, os hipnotizadores do espaço utilizam-se de recursos extremamente sofisticados nos atos mais complexos do espírito, como ensina André Luiz no livro Mecanismos da Mediunidade. Para que haja sintonia nas ações que envolvam compromisso moral, é imprescindível que a onda do hipnotizador se case perfeitamente à onda do hipnotizado, com plena identidade de tendências ou opiniões, qual se estivessem jungidos moralmente, um ao outro, nos recessos da afinidade profunda. Mas o que vem a ser o magnetismo e o hipnotismo, meu caro ouvinte? Vamos esclarecer estes conceitos. Esclarecendo conceitos. Allan Kardec definiu o magnetismo e o espiritismo como ciências irmãs, como podemos confirmar no texto publicado na Revista Espírita. O espiritismo liga-se ao magnetismo por laços íntimos, considerando-se que essas duas ciências são solidárias entre si. Os espíritos sempre preconizam o magnetismo, quer por meio de cura, quer como causa primeira de uma porção de coisas. Defendem a sua causa e vêm prestar-lhe apoio contra os seus inimigos. Os fenômenos espíritas têm aberto os olhos de muitas pessoas, que ao mesmo tempo aderem ao magnetismo. Tudo prova no rápido desenvolvimento do espiritismo, que logo ele terá direito de cidadania. Enquanto espera, aplaude com todas as suas forças a posição que acaba de conquistar o magnetismo, como um sinal incontestável do progresso das ideias. Revista Espírita, em seu primeiro ano, no ano de 1858, na página 421.
Quanto ao hipnotismo, podemos afirmar que é uma ação de um agente ativo sobre um passivo, levando a um estágio de sono artificial ou sono nervoso, que é um estado de sonambulismo. É a alteração da consciência que leva à supersensibilidade, fazendo com que o agente passivo, hipnotizado, se submeta às determinações do agente ativo e hipnotizador. Assim, os agentes ativo e passivo ficam ligados pela ação das correntes mentais, que transitoriamente sustentam o fenômeno. Sabe-se que as pessoas hipnotizadas só fazem aquilo que os limites de sua formação ética e moral permitem. Hermínio de Miranda continua: é claro, pois, que nisso, como em quase toda a problemática espiritual, vamos encontrar o mesmo dispositivo da sintonia vibratória. Os espíritos superiores utilizam-se da hipnose para socorrer, para ajudar, para aliviar, para corrigir desvios. Os desajustados, para dominar e punir. Em Memórias de um Suicida, o autor espiritual oferece exemplos desses trabalhos redentores, em que os espíritos altamente credenciados, competentes e moralizados, movimentam com enorme respeito e carinho os arquivos da mente por métodos hipnóticos e magnéticos. Ele se refere à obra de Ivone do Amaral Pereira, cujo espírito Camilo vem nos trazer esses processos de recuperação após os suicidas terem sido resgatados do Vale dos Suicidas. O aparelhamento que vedes, explica um dos instrutores, harmonizado em substâncias extraídas dos raios solares, cujo magnetismo exercerá a influência do ímã, é uma espécie de termômetro ou máquina fotográfica, com que costumamos medir, reproduzir e movimentar os pensamentos. As recordações, os atos passados, que se imprimiram nos refolhos psíquicos da mente e que pela ação magnética ressurgem, como por encanto, dos escombros da memória profunda de nossos discípulos, para impressionarem a placa e se tornarem visíveis como a própria realidade que foi vivida. Então aqui um trecho da obra Memórias de um Suicida, que mostra essa projeção do pensamento dos que estão sendo auxiliados na sua recuperação mental, os suicidas, e veem as próprias vidas sob uma tela, como temos hoje nos televisores, como temos hoje nas projeções em telas, assistindo a própria vida. Desdobra-se ali um processo de regressão irresistível, como recurso extremo para desalojar realidades soterradas na memória profunda do ser e que precisam ser trazidas à tona para desencadear o mecanismo da recuperação. Mas, como todo recurso do conhecimento humano, este também é neutro, isto é, tanto pode ser usado para ajudar a levantar o ser que caiu, como para fazer cair aquele que está de pé. Defina a sugestão no seu sentido mais lato. Escreve Bernheim em Hipnotismo e Sugestão, traduzindo, como o ato pelo qual uma ideia é despertada no cérebro e aceita por ele. Então, meu caro ouvinte, assim como a mediunidade é neutra, o hipnotismo e o magnetismo também. Agora, a qualidade que vamos dar a esses mecanismos é que depende da qualificação moral de cada um de nós. A intenção, o interesse e o conjunto de valores cercados pelo processo de comunhão, nos mesmos propósitos. Passando por sobre a conotação materialista da definição proposta, pois a sugestão é transmitida ao espírito e não ao cérebro, vemos que há uma condição básica, que é a da aceitação pelo sujeito, ou seja, o íntimo da alma. Para esta aceitação, que instaura o processo do domínio, é preciso que hipnotizador
e hipnotizado estejam jungidos moralmente, um ao outro, nos recessos da afinidade profunda, como diz André Luiz. Alguns magnetizadores e hipnotizadores adotam o procedimento de segurar os seus polegares de seus sujeitos por algum tempo, antes de iniciarem o trabalho propriamente dito. Com isto, se afinizam com ele ou ela, no intercâmbio vibratório, que os coloca em condições de ajustarem-se fluidicamente. Seja qual for, porém, o processo, e não podemos aqui fazer estudo mais profundo e extenso do fenômeno, os hipnotizadores e magnetizadores das trevas acabam por alcançar o domínio de suas vítimas depois de obterem a aceitação que nos fala Bernheim, mesmo que forçada. Para isso, manipulam com extrema habilidade os dispositivos da culpa e da cobrança, ou seja, a própria lei de causa e efeito. O espírito culpado, convencido dessa culpabilidade, cede e entrega-se. Então aqui está um grande recurso de entendimento para todos nós. Jamais nos permitimos a autocondenação e substituir pelo auto-perdão. É um mecanismo de recurso que podemos aplicar para não nos permitirmos a culpa, as fragilidades morais, o desânimo e, portanto, ficar mais sujeito a esses hipnotizadores e magnetizadores. Temos presenciado alguns casos dramáticos nesse campo. Já lembramos algures neste livro aquele companheiro desencarnado que, mesmo depois de resgatado e posto a salvo da faixa vibratória de seu hipnotizador, recaiu sob seu domínio por causa de sua própria invigilância. Mesmo incorporado ao médium, este irmão não se furtava com facilidade à terrível influência de seu perseguidor, que em nossa presença tentava induzi-lo a arrastar toda a sua família, ainda encarnada, à desencarnação, sugerindo-lhe ideias de ódio, vingança e morte. O pobre irmão repetia incessantemente: odeio minha mãe, odeio meu pai, odeio minha mãe, odeio meu irmão, matar minha mãe, matar meu pai, e assim por diante, sem parar, pois não apenas a sugestão se lhe ia implantando cada vez mais na vontade, como ainda falando continuamente, ele era impedido de ouvir as observações do doutrinador. Vamos continuar abordando os casos de magnetismo e hipnotismo já no próximo bloco. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que você já sabe, nós estamos estudando a obra Diálogo com as Sombras. Trata-se das experiências, das orientações, da larga oportunidade de trabalho que o autor Hermínio Corrêa de Miranda obteve, realizando reuniões mediúnicas de desobsessão e, portanto, nos trazendo a oportunidade de também nos qualificarmos, de aprendermos com os recursos da mediunidade, os mecanismos tenazes da obsessão e o quanto cada um de nós pode estabelecer o concurso do bem, desenvolver sua aptidão moral, seu progresso, seu amadurecimento nos sentimentos do amor, do bem com Jesus, para que possamos não só
também estabelecer o nosso tratamento espiritual de recuperação perante a justiça divina, como também fazer parte de grupos como esses e acolher os irmãos desencarnados, cujo trabalho está realizado sempre sob as ordens de Jesus, seus mensageiros, nossos mentores, a espiritualidade de uma casa séria, que vai usar a mediunidade como esse recurso de tratamento, de amor, de acolhimento e de muito aprendizado para todos nós. Nesse capítulo 22, Magnetizadores e Hipnotizadores, nós estamos compreendendo mais uma vez o quanto que o acesso dos interesses em comum se estabelece em função do caráter de cada um. Portanto, não existe propriamente a ideia da permissão do mal atingir raias de evolução e domínio sobre quem quer que seja, senão quando estes assim comungam os mesmos interesses e valores. Este é o objetivo do Espiritismo, nos ensinar a responsabilidade de valores e qualificação para que não nos permitamos aos processos graves da obsessão e possamos exercer a mediunidade com Jesus para que ela seja um recurso pedagógico de aprendizagem, de recuperação das nossas saúdes integrais de espírito, trabalhando com Jesus, meu caro ouvinte. No bloco anterior, iniciamos um processo de hipnotismo em que Hermínio Miranda está lembrando de um caso já apresentado nesta obra, em que mesmo à distância do seu hipnotizador, mesmo longe da sua presença, porém, para o espírito, para a mente, para o pensamento, não existe espaço, não existe distância, não existe tempo. As conexões se estabelecem em função de uma construção mútua. Então, a pessoa resgatada, desencarnada, continuou exercendo a influência do seu hipnotizador. E ele continua dizendo sobre esse caso: com um esforço muito grande, por meio de passes de dispersão, de preces e de contra-sugestões, foi possível libertá-lo, pelo menos para uma trégua. Parou exausto, com o médio coberto de suor, respiração opressa e acelerada, e pediu a ajuda de Deus, pois conseguíramos que ele dissesse que amava a mãe e não que a odiava. Então, a subjugação mental estabelecida no processo fez com que o espírito se sentisse totalmente constrangido no processo de obsessão de desencarnado para desencarnado. Então era um desencarnado que havia sido atendido na reunião mediúnica e com os passes e com as contra-sugestões ele se libertou desse mecanismo. Então é um trabalho muito bonito, é um trabalho muito produtivo de libertação do mal de muitos comunicantes quando o grupo se propõe assim trabalhar. Com frequência também, os hipnotizadores procuram atuar sobre os membros encarnados do grupo, lançando as bases de induções preliminares a serem desenvolvidas depois, durante o desprendimento do sono, ou mesmo durante a vigília, ou seja, acordados. Não é nada fácil lidar com esses terríveis manipuladores da mente humana. Nada os detém e para eles tudo é válido, desde que alcance os resultados que desejam. Às vezes, os companheiros que assistem o grupo do lado da luz interferem de maneira sutil, mas eficaz. Certa vez um espírito atormentado e certamente hábil magnetizador pretendeu usar comigo a sua técnica. Pediu-me a mão, coloquei-a na frente de seus olhos e lhe disse: pode pegar. Ele hesitou um instante e depois agarrou-a fortemente, sem que eu apertasse a sua. Mantinha minha mão estendida, com os dedos unidos. Algo então aconteceu de estranho e curioso. Através da minha mão, ele recebeu uma espécie de choque elétrico, evidentemente uma descarga magnética, que o atingiu na altura do plexo cardíaco. Talvez algo temeroso, pensou em retirar logo a sua mão e não o conseguia. Embora ele é que segurasse a minha mão, eu não a dele, e por mais esforço que fizesse, inclusive com a outra mão tentando desprender seus dedos,
só a muito custo libertou-se do laço magnético. Isto impressionou de tal forma que da próxima vez que compareceu, começou a chamar-me com ironia, por certo, mas evidentemente também com respeito, de o homem da mão. Outro que tentava me dominar por meio de passes magnéticos tinha atrás de si, segundo nos informou, depois da sessão, o próprio médium que o recebeu, um dos nossos queridos companheiros, profundo conhecedor do assunto, que neutralizava todo o seu trabalho junto a mim. Então veja como é importante o conhecimento do processo para que possamos ser instrumentos nas mãos da espiritualidade para sermos mais úteis. Certa ocasião, um irmão transviado que estava sendo atendido também se utilizava de processos de magnetismo e magia contra o grupo. Trouxera os seus instrumentos e as substâncias necessárias. A certa altura, percebeu a presença daqueles que nos defendiam, utilizando-se para o bem de técnica superior à dele. Como que pensando alto, ele nos dizia que sabia que os nossos amigos estavam fazendo, mas nada podia contra eles. Procedimentos magnéticos são também usados para reduzir seres gravemente endividados a condições de extrema e aviltante deformação perispiritual, como casos de zoantropia, sobre os quais já falei neste livro. E é pela magnetização passes positiva que se torna possível restituir-lhes a condição normal. Temos aqui, escreve André Luiz em Libertação, a gênese dos fenômenos de licantropia, inextricáveis, ainda para a investigação dos médicos encarnados. Lembra-te de Nabucodonosor, o rei poderoso a que se refere a Bíblia? Conta-nos o livro sagrado que ele viveu sentindo-se animal durante 7 anos. O hipnotismo é tão velho quanto o mundo e é recurso empregado pelos bons e pelos maus, tomando-se por base, acima de tudo, os elementos plásticos do perispírito. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Cartas do Alto, pela psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, por autores diversos, o capítulo 24, Hipnotismo e Espiritismo. A pretexto de deslustrar a doutrina espírita, existem hoje vários amigos do sarcasmo dispostos a ridicularizar-nos os princípios, utilizando comezinhos fenômenos de hipnotismo comum. Bufoneando os assuntos sérios, procuram desacreditar as ocorrências medianímicas, ignorando deliberadamente que todos os acontecimentos religiosos nelas se encontram seguramente fundamentadas, e insuflam a hipnose em sensitivos vulgares, através da qual efetuam representações ostentosas que impressionam espectadores desprevenidos ou ignorantes pelo sabor de escândalo e comicidade com que as levam à cena. Surgem assim pessoas que no sono provocado sofrem o império da sugestão e em atitudes burlescas imitam artistas célebres, experimentam alucinações visuais e auditivas, repetem movimentos automáticos, copiam vozes e gestos animais ou satisfazem determinações pueris, quando não sejam criaturas previamente instruídas, para o lançamento desse ou daquele jogo de impressões, com vistas à fascinação popular. Recordemos, veja bem, que essa é a técnica das inteligências sombrias que se transformaram em obsessores e vampiros da Terra, convertendo a mediunidade em potencial, em triste instrumento da perturbação e da treva. Prevalecem-se de forças mentais aviltadas para conturbar e anestesiar as consciências humanas, favorecendo a irresponsabilidade e alentando a viciação, endossando a delinquência e retardando o progresso. Saibamos, no entanto, opor o bem ao mal, a brandura à violência, o amor ao ódio, o silêncio à balbúrdia.
com o perdão incondicional aos ataques de qualquer natureza, rogando a bênção de Deus, nosso Pai de infinita bondade, para todos os cultivadores da injúria, que não vacilam em desrespeitar a fé alheia, atirando-lhe calhaus de ironia, porque a doutrina espírita, longe de ser motivo para a galhofa, é a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, que esteve também com a aprovação dos principais de seu tempo, entre perseguidores risonhos, nos braços frios da cruz. Assinou Eurípides Barçanufo, na Revista Reformador de junho de 1959. Segundo consta do original, a mensagem foi recebida psicofonicamente em 1º de abril de 1959, no Centro Espírita Casa do Cinza, em Uberaba, Minas Gerais. Caríssimos ouvintes, recebam muita luz, muita paz, qualifiquemo-nos no bem, para que não sejamos vítimas dessas oportunidades escusas de ações dos hipnotizadores e magnetizadores que não desejam o nosso concurso para a luz com o nosso Senhor Jesus Cristo. Muita luz, muita paz, um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.